Fala pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, muito procurado, muito perguntado em todos os locais. E eu posso dizer que a nossa aula, a nossa conversa hoje é praticamente o diagnóstico definitivo desse assunto que você precisa saber. É o diagnóstico de déficit de testosterona. O que é déficit de testosterona? Por que a gente tem déficit de testosterona? Quando a gente tem esse diagnóstico? Quais são as implicações e os possíveis tratamentos? Então, antes de tudo, não deixe de se inscrever aqui no canal para a gente poder levar esse conteúdo cada vez mais para mais pessoas e deixar também o seu comentário, alguma dúvida e qualquer outra sugestão que você tenha. O diagnóstico de déficit de testosterona está implícito na síndrome de hipogonadismo, que é um jeito técnico de falar baixa testosterona. A gente precisa ter, para ter esse diagnóstico, duas importantes apresentações. A primeira é a apresentação clínica, ou seja, o paciente tem alguns sintomas relacionados com esse déficit de testosterona. O segundo é um valor de um exame de testosterona que está abaixo, principalmente de 350, algumas sociedades falam até 300 nanogramas por decilitro, para a gente ter a confirmação que a gente tem um caso de testosterona baixa. Essa medida precisa ser realizada 2 vezes, com um intervalo entre 2 a 3 semanas, principalmente no período da manhã, para a gente constatar esse valor baixo de testosterona junto com esses sintomas que a gente vai comentar tanto hoje aqui no nosso vídeo. O tratamento dessa apresentação está indicado principalmente em homens que estão sintomáticos, ou seja, homens que apresentam todos esses sintomas, tanto naqueles pacientes, depois, na verdade, de uma discussão super concisa com o paciente sobre os possíveis tratamentos. Então, os principais sintomas relacionados com a déficit de testosterona são disfunção erétil, falta de libido, falta de disposição, perda de massa magra, infertilidade, o paciente não está conseguindo ter uma gestação com a sua esposa, cansaço, irritabilidade, falta de bom humor. Então, esses sintomas precisam estar relacionados justamente com esses valores de 300 a 350, abaixo de 350 principalmente, relacionados com um exame de baixa testosterona. Então, novamente, a testosterona precisa ser medida no horário pela manhã, entre 7 e 10 da manhã, principalmente porque faz parte do ciclo circadiano do homem, a gente tem as maiores apresentações de testosterona nesse horário. Quando a gente precisa tratar? A gente precisa tratar o paciente que está sintomático e que apresentou essas 2 medidas, com intervalos de 2 a 3 semanas de testosterona baixa. Existem algumas contraindicações absolutas e relativas do tratamento, da reposição de testosterona nesse paciente sintomático. As principais delas são, muito discutível, a presença de trombofilias, insuficiência cardiológica muito grave, paciente que está com câncer de próstata avançado, ativo. Então, apesar de nessa última situação existem alguns estudos que trazem resultados que até a terapia de reposição hormonal se encaixe dependendo da ocasião. Infarto agudo do miocárdio, AVC nos últimos 6 meses, são situações que a gente precisa ficar atento. E o principal, se você tem um planejamento de fertilidade a curto prazo, a gente precisa observar quais as alternativas para a gente não prejudicar ainda mais com uma terapia de reposição de testosterona o seu caso de infertilidade. Então, a terapia de reposição de testosterona ela traz benefícios super comprovados, como melhora da função sexual, melhora da disposição, melhora da densidade óssea, aumento da massa magra e da força muscular. E é importante a gente falar que quando a gente fala de terapia de reposição hormonal, a gente está falando da reposição com algum tipo de testosterona exógena ou até alguma outra medicação que faça aumentar a sua testosterona, mas a gente está falando de níveis fisiológicos, que variam ali entre, como falava, 350 até 900, principalmente para os principais guidelines das sociedades, tanto urológicas quanto endocrinológica. Um importante efeito adverso da terapia de reposição de testosterona é o aumento do hematócrino, que é dos parâmetros do hemograma, que fala que o seu sangue fica mais denso, mais hemácia, então é importante a gente sempre fazer esse acompanhamento. As principais vias de reposição de testosterona são as testosteronas em gel, as testosteronas injetáveis de curta ou longa duração,
Existem umas medicações que a gente vai falar aqui nos próximos episódios que você aumenta a sua própria testosterona sem prejudicar a sua fertilidade e é necessário um monitoramento, principalmente no começo dessa terapia, inicialmente cada 3 meses, depois espaçando de cada 6 meses para a gente verificar se esse tipo de terapia não está trazendo nenhum risco à sua saúde, tanto a saúde prostática, tanto a saúde cardiológica, como algum outro efeito que a gente precisa monitorizar, a gente não poder colocar o paciente em risco quando ele está usando essa terapia. Mas essa terapia quando ela é bem indicada, ela traz ganhos excelentes para o paciente, trazendo a qualidade de vida totalmente que foi deixada de lado por essa baixa produção de testosterona de volta, trazendo uma recuperação e uma saúde muito importante. Uma pergunta que sempre fazem é o quanto que a gente espera que a testosterona fique e o quanto que a gente deseja que ela se mantenha. A faixa média de testosterona nos homens ali, entre os 30 a 50, 60 anos, varia entre 400 e 600. Então esse é o nosso parâmetro, principalmente quando a gente está utilizando a reposição de testosterona nesses pacientes que tinham testosterona menores que 350. O nosso objetivo é chegar nessa faixa, nesse range, mas principalmente melhorar esses sintomas que foram falados aqui, para o paciente poder, mais que o número normal, se sentir bem e poder ficar no seu dia a dia, fazer as suas atividades sem nenhuma preocupação, saudável, poder levar essa vida que ele tanto deseja. Então precisamos sempre avaliar como esse paciente ficou pós-terapia de reposição de testosterona em relação aos sintomas, se ele melhorou o humor, se ele melhorou a disposição, se ele melhorou o libido, se ele melhorou eventualmente a ereção. A gente precisa também avaliar exames laboratoriais de 3 em 3 meses, avaliar o PSA, de 6 em 6 meses no início da terapia, depois uma vez por ano, e é algo muito pouco falado que se essa terapia não está trazendo benefícios para o paciente, principalmente visto nos sintomas, é uma indicação da gente suspender essa terapia. Então o paciente não vai ficar usando essa terapia sem ter uma melhora significativa tanto dos níveis do exame de sangue quanto dos níveis de disposição dos sintomas que ele veio pra gente, tentando melhorar. Então, recapitulando tudo que foi dito aqui, para você ter um déficit de produção de testosterona, ou seja, um hipogonadismo, a gente precisa ter 2 medidas desse exame de testosterona total intercaladas aí de 2 a 3 semanas, realizadas no período da manhã, possivelmente em jejum, para a gente poder ter o diagnóstico laboratorial. Mas o diagnóstico laboratorial, que inclui testosterona abaixo de 350, em alguns lugares 300, ele não é feito, ele não é só isso que precisa ter um paciente sintomático com falta de libido, falta de ereção, falta de disposição, tendo dificuldade, um cansaço, tendo dificuldade no controle de humor, muito irritado. Então, juntando essas duas situações, você tem um diagnóstico de hipogonadismo, que é o diagnóstico de baixa testosterona. E nesses pacientes sintomáticos está indicado a terapia de reposição de testosterona para a gente melhorar tanto os valores numéricos do exame quanto a qualidade de vida, esses sintomas do paciente relacionados. Então, nesses pacientes, existem algumas formas de terapia de reposição. Elas podem incluir algumas medicações injetáveis, elas podem incluir medicações em formato de gel, elas podem incluir medicações realizadas no formato de pellets. Então, a gente vai discutir as diversas possibilidades, mas só para a gente entender quem é o paciente que tem esse déficit de reposição, esse déficit de testosterona e quando que a gente precisa tratar ele, principalmente para poder proporcionar essa informação para o paciente poder procurar o seu médico. Então, se você tem esses sintomas, você já mediu sua testosterona e viu que ela está super baixa, dependendo da sua faixa etária, não hesite em procurar uma ajuda especializada para a gente poder entender se é o seu caso, porque a gente pode trazer muitos benefícios aqui, para a saúde do paciente. Então, sintomas, exames hormonais baixos, paciente super irritado, super importante procurar ajuda médica. Então não esquece de seguir a gente aqui no canal, para a gente poder dar mais informações relacionadas a tratamentos, a possibilidades, efeitos colaterais e eventualmente mais informações sobre medicina sexual, infertilidade e tudo que a gente acaba se interessando por falar.